presencial. Desvinculação de receitas da União, regulamentação da Emenda 29 e Código Florestal. 3 matérias importantes e polêmicas aprovadas pelo plenário do Senado. Veja no resumo da semana. Um dos temas mais polêmicos do ano, o novo Código Florestal foi aprovado na terça-feira pelos senadores. O texto, enviado para a Câmara, determina percentuais da propriedade que devem ter vegetação nativa, a chamada reserva legal. Em áreas desmatadas irregularmente a partir de julho de 2008, a reserva legal deve ser recomposta em 5 anos. O texto também obriga a recomposição da mata ciliar. Em rios com até 10 metros de largura, ela deve ser de no mínimo 15 metros, medidos a partir do leito do rio. Em cursos d'água com mais de 10 metros de largura, a faixa varia de 30 a 100 metros. O novo código permite que agricultores que desmataram antes de julho de 2008 troquem as multas por serviços ambientais. Nós vamos aprovar, lamentavelmente, uma legislação que flexibilizará a proteção das áreas de preservação permanente nas margens dos rios, que flexibilizará, que representará a redução da proteção florestal das principais regiões serranas do Brasil e que, em especial, anistiará desmatadores. O código é correto e, portanto, não há de se falar em anistia, porque todos os médios e grandes produtores estão obrigados a recompor a sua reserva legal. E todos os produtores, indistintamente, agricultores familiares, pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, estão obrigados de recompor a sua reserva, as suas áreas de preservação permanente. Com a pauta liberada para novas votações, governo e oposição negociaram o que seria votado nos dias seguintes. Para aprovar a desvinculação de receitas da União, que permitirá ao governo federal gastar em 2012 62 bilhões e meio de reais como quiser, o governo aceitou votar antes um projeto que fixou os gastos públicos em saúde, a chamada regulamentação da Emenda 29. Municípios terão de investir no mínimo 15% da arrecadação, estados 12%, e a União o mesmo que gastou no ano anterior, mais o percentual de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. Em 2012, esse valor pode chegar a 80 bilhões de reais. Na votação, governo e oposição tiveram derrotas. A oposição defendia que a União investisse 10% das receitas na saúde. E o governo não conseguiu criar a Contribuição Social da Saúde, imposto nos moldes da CPMF, que seria destinado ao setor. O projeto foi a sanção presidencial. Com a regulamentação da Emenda 29, a oposição não criou obstáculos para aprovar no dia seguinte, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que renova até 2015 a desvinculação de receitas da União, DRU. Com o mecanismo criado em 1994, o governo poderá gastar livremente até 20% da arrecadação. A maior parte dos recursos será para o pagamento da dívida pública, um mecanismo para enfrentar a crise internacional. Nós não sabemos se mais à frente precisaremos aumentar ou diminuir o superávit primário, o pagamento de juros, então é essencial que ela possa ter todos os instrumentos para executar uma política econômica que impeça o Brasil correr mais riscos do que está correndo hoje. O senador José Sarney deixou a presidência da sessão e foi à tribuna defender a DRU. Para ele, ela é um instrumento para o equilíbrio econômico do país. A DRU, portanto, é uma vacina que nós estamos tomando. Vacina que foi usada por Fernando Henrique, vacina que foi usada pelo Lula, vacina que foi usada pela Dilma. E não podemos nós tirar da mão da presidente um instrumento pelo qual ela vai assegurar a continuidade da estabilidade nacional.